Olha, tem uma coisa na minha vida que eu considero muito importante. E essa coisa se chama senso. Eu sou um dos caras que, mesmo com o PH em péssima fase, eu tenho uma leve esperança de que ele vai voltar a jogar perto daquilo que o fez, com razão e com méritos, voltar para a seleção brasileira. Mas ver o PH, que fez uma partida terrível, que participou diretamente, inclusive, do gol em que ele corta de forma bizonha e entrega a bola pro Neymar. E no final do jogo, ele meio que... Ah, foi mal. Pô, dá pra trocar a camisa. Cara, é falta de senso. Pra ser o mais razoável possível, dentro de tudo que nos outros minutos anteriores aqui eu tive que digerir e respirar pra vir fazer a live, dentro do meu profissionalismo, o mínimo que eu vou falar do PH hoje, do que ele fez depois da partida, é falta de senso. Porque eu não sei se ele percebe ou se ele percebeu dentro do jogo, além de entregar o gol que ele corta de forma bizonha, que o Neymar mandou a torcida do Vasco calar a boca. A torcida do Vasco, o escudo que ele defende, a camisa que ele defende, que paga o salário dele, que o levou para a seleção brasileira. O Neymar mandou a torcida do Vasco calar a boca. E no final do jogo, tinha um jogador do Vasco pedindo a camisa dele. PH, eu gosto de você. Mesmo, de verdade. Tudo que você conquistou aqui durante a sua passagem pelo Vasco foi muito mérito. Mas não dá, meu camarada. Não dá. Você tem que botar um pouco a mão na consciência e ser um pouquinho mais inteligente. Um pouquinho mais inteligente. E se quer sair, se realmente quer sair, chega, conversa e pede pra sair. Agora, dessa maneira aí, não dá. Isso pra falar do extracampo. O Vasco abriu as portas pra você, te abraça, a torcida te ama, te colocou lá em cima durante muito tempo, porque você mereceu. Mas tem que ter postura, cara. Você é jogador do Vasco. Depois do, cara, mandar a torcida do Vasco calar a boca, do teatro que ele fez em campo, em vários momentos, e depois ainda meteu 2 gols, pela qualidade inegável que ele tem, o Vasco tem que se portar como um time que perdeu, como um time que é lanterna, como um time que perdeu um ponto. O jogador tem que sair indignado, puto da vida, direto pro vestiário pra voltar pro Rio de Janeiro pra trabalhar mais. Pra trabalhar mais. Porque não adianta. Agora não tem mais culpado. O culpado foi embora. O culpado foi embora. E ele tinha culpa. Mas o que eu sempre falei aqui com vocês. Não deixem de olhar para o que esses jogadores fazem em campo. A postura desses caras é uma postura que chama a atenção. E eles não podem reclamar de nada. Porque o salário está em dia. Tem clube sem salário em dia que está liderando o Campeonato Brasileiro. Líder do Campeonato Brasileiro. São Paulo. Que até ontem estava com uma cacetada de salário atrasado. Crise, polêmica dentro do clube. Mas tá vestindo a camisa. Tá organizado. Tá se dedicando. Entendeu? Ou vocês acham que eu esqueci do primeiro tempo contra o Volta Redonda? Independentemente de técnico ou não, eu olho pro campo. Eu olho pro campo. E a postura desses caras no jogo contra o Volta Redonda é uma postura de desrespeito à instituição Vasco da Gama. Ah, Pedrosa. Porra. Hoje não faltou entrega. Entrega é o mínimo, meu camarada. Entrega é o mínimo. Competir, correr, se dedicar é o mínimo que você tem que ter com a camisa do Vasco. Como o Felipe lembrou aqui, essas chuvas atacaram muito
a região de Juiz de Fora, de Ubá, cidades ali dessa parte de Minas. E a gente tem que aqui fazer um trabalho muito importante de compartilhar, no mínimo, essa informação. Se você tem R$1 para doar, doe. Se você tem R$5, doe. Se você tem R$10, doe. 100, 1000, doe. O Igor, inclusive, compartilhou que a gente já conseguiu bater 100k aí de doações para ajudar essas famílias que perderam tudo, que estão em situação de calamidade. Não para de chover, não para de acontecerem mais prejuízos. E estão acontecendo ainda. Então eu preciso, do fundo do coração, sei que tá todo mundo puto, todo mundo, assim, triste com a situação do Vasco, mas se você puder colaborar, e se você não puder colaborar, vai lá no perfil do Igor Rodrigues, é eu, Igor Rodrigues. É fácil de achar. Se você jogar Igor Rodrigues na sua busca, é fácil. Compartilhe o story dele sobre essa situação. Se você puder doar, doe, tá bom? Se você não tiver condições de doar, compartilhe, tá bom? É normal a quantidade de vezes que o Vasco perde gols lá na frente? É normal, senhor Nuno? Senhor Nuno Moreira, que era outro também. Porra, tem problema com o Diniz, não sei o quê. O Diniz foi embora, amigo. O Diniz foi embora. Se tem problema com o Diniz, ele já foi embora. Mas o problema tá em campo. Porque com 9 minutos de partida, cara a cara, com o Brazão, ele perdeu um gol sozinho. O Nuno, que inclusive dentro da partida, sim, não acertou praticamente nada. Nada. Eu vou cobrar os caras que acabaram de chegar? Não. Esses caras têm que ser cobrados. Mas eu te garanto que a postura deles é diferente em campo. O Spinelli hoje, coitado. Partida ruim. Deixou de se entregar? Deixou de correr? Deixou de acreditar? Não deixou. O Rojas, segundo tempo, bem abaixo. Primeiro tempo, foi bem. Criou as oportunidades que o Vasco tinha. Andrés Gomes. Jogador que conseguiu dar assistência. É o melhor jogador do Vasco. Eu não tenho nem coragem de falar um ai desse cara. O melhor jogador do Vasco. Mas dá pra melhorar um pouquinho no terço final. E aqui vai uma crítica construtiva apenas. Dá pra melhorar nessa tomada de decisão. Teve um momento que ele cortou o cara com a canhota e quis dar passe. Praticamente debaixo do gol. Vamos fazer o gol, Andrés Gomes. Você finaliza bem. Finaliza bem. Vamos fazer o gol. Agora, se o grupo não tá afim, qual é o tipo de problema? O que tá... Sabe por quê, gente? Sabe o que mais irrita hoje? O Vasco, com todo respeito à história magnífica de um dos maiores clubes do planeta, que é o Santos Futebol Clube. O Vasco enfrentou um time hoje, assim, de um nível que o Santos não merece ter. O Santos não merece ver a camisa que foi do Pelé ser envergada da maneira que está sendo envergada. Não pelo Neymar, que fez os gols hoje. Mas o time do Santos é bem limitado. É tão limitado quanto o do Vasco. Se defende tão mal quanto o Vasco. Assim, é terror. Gente, se eu sou torcedor do Santos hoje, eu falo pra você. Eu tô muito preocupado como torcedor do Vasco. Muito, assim, muito. Mas se eu sou torcedor do Santos hoje, rapaz, essa vitória eu comemoraria pelos 3 pontos. Porra, 3 pontos. Mais 3 pontinhos na tabela. Agora, atuação, futuro, engrenar. Gente, é um negócio triste, filho. Triste. Se defende tão mal quanto o Vasco. É que o Vasco é tão ruim defensivamente quanto ofensivamente. E lá na frente, pelo menos, o Santos tem o Neymar. Que em 2 oportunidades, ele meteu 2 gols. O Neymar não fez um jogaço hoje não, tá, gente? Se o Neymar tivesse botado o jogo no bolso, jogado pra caralho, aí a gente teria que, porra, vamos dar César o que é de César aqui. O cara é um gênio mesmo, muito acima dos outros. Não que ele não seja. Mas hoje, ele fez os gols. Só que se você for olhar o jogo de forma geral, cara, se o Vasco fosse um pouquinho melhor, um pouquinho mais efetivo,
Um pouquinho só, um pouquinho. Não teria perdido na Vila Belmiro. Custa muito pouco ganhar do Vasco, mano. É impressionante. O Vasco foi derrotado pelo Santos, 2-1, duas falhas, né, da defesa, uma falha feia do PH, e acabou derrotado pela equipe do Santos com 2 gols de Neymar. E é justamente sobre Neymar que eu começo falando, né, porque tá dando muita polêmica, principalmente a atitude do Paulo Henrique em relação ao Neymar. O Paulo Henrique, que após a partida foi lá pedir desculpas ao Neymar por uma entrada um pouquinho mais dura que ele deu no Neymar ali, pediu a camisa do Neymar, etc e tal. No lance, né, que ele teve com o Neymar, que o Neymar, enfim, ficou ali reclamando, ele também se desculpou, enfim, fez ali uma meia-culpa. E isso gerou revolta em parte, né, dos torcedores do Vasco. Eu vou dar minha opinião sobre isso aqui. Teve toda a polêmica também do Thiago Mendes com o Neymar, né? Os dois ali se desentenderam durante todo o jogo. O Barros que deu uma zoadinha no Neymar, que o Neymar se joga toda hora. Bom, vamos lá. Primeiro, cara, que o Neymar é um jogador, top mundial, né? Hoje em dia, claro, não é mais o que já foi, tanto que tá no futebol brasileiro. Se ainda fosse top mundial, estaria lá fora. Mas é um jogador que, não tem o que a gente falar. Atingiu o mais alto nível, né, no futebol mundial. Mas o Neymar aqui no Brasil, ele é mimado, né? O Neymar é mimado, assim, ele tenta apitar o jogo o tempo inteiro. Eu gosto do Neymar, tá? Eu gosto do Neymar. Mas quando o Neymar tá jogando contra o seu time, ele é muito chato, pô. Ele é muito chato. Reclama o tempo todo, se joga o tempo todo, faz teatro o tempo todo. E claro, e se irrita. Ontem o Neymar me irritou demais, pô. Me irritou demais. O fato dele ter mandado a torcida do Vasco calar a boca ali, me irritou pra caramba também. Xinguei muito ele aqui de casa. Enfim, eu ali na briga, Thiago Mendes e Neymar, tava do lado do Thiago Mendes. Pô, é isso aí, Thiago Mendes, não pode abaixar a cabeça não, tem que peitar. Quando o Cauã Barros imitou ele ali, eu falei, é isso aí mesmo, Cauã Barros. Pô, não pode abaixar a cabeça não. Eu acho que é esse o ponto. Eu acho que aqui no futebol brasileiro tem muito isso, né? Os jogadores têm um respeito muito grande pelo Neymar. Porque, o Neymar foi um cara gigantesco, né? Ainda é um cara gigantesco. Então, acho que os jogadores têm muito respeito pelo Neymar, tem um certo medo ali de desagradar o Neymar, etc e tal. O medo do que a imprensa vai dizer caso entre numa com o Neymar. Então acho que tem todo ali um medo, né, de boa parte dos jogadores, e quando é com o nosso time a gente fica irritado. No caso do PH, cara, acho que o PH mandou mal ali ali ficar babando o ovo do Neymar, né, quando a partida termina, porque o Neymar desrespeitou a torcida do Vasco, né? Eu acho que um cara do tamanho do Neymar não tem que entrar nessa de ficar provocando o torcedor, de mandar o torcedor calar a boca, etc e tal. Acho que o Neymar é maior do que isso, né? Ele não precisa disso para se promover, para aparecer. Então, acho que não precisava, né, dessa atitude do Neymar. Acho que, tem muito vascaíno que gosta do Neymar, né, que é fã do Neymar, e aí, ele vai e manda a torcida do Vasco calar a boca e tal. Isso, enfim, um cara do tamanho dele, acho que não tem que se comportar dessa forma. E aí o Paulo Henrique, vestindo a camisa do Vasco, representando a torcida do Vasco, depois do Neymar ter mandado a torcida do Vasco calar a boca, do Neymar também ter se desentendido o jogo inteiro com o companheiro de equipe dele, o Paulo Henrique lá ficar pedindo camisa, isso, aquilo, pedindo desculpas, é claro que pega muito mal. Não gostei da atitude do Paulo Henrique, mas ao mesmo tempo eu entendo, pelo que eu disse anteriormente, cara. O Paulo Henrique é um cara que jogou em seleção brasileira recentemente, tem o sonho de ir para a Copa do Mundo. Eu acho que não vai, porque as atuações dele dentro de campo caíram muito de rendimento, né? Caiu muito de nível. Então acho que ele não vai conseguir essa vaga para a Copa. Mas ali no interior do Paulo Henrique ele deve pensar, vou ficar entrando numa com o Neymar aqui, eu posso arrumar um problema ali, na CBF, ficar mal visto na CBF, ficar mal visto na seleção, não, pode me prejudicar. Então um cara fica numa situação um pouquinho delicada também. Claro, essa é a minha opinião, né? Ninguém é obrigado a concordar. E acho que também que os jogadores ali dentro de campo, cara, ele não tem aquela mesma relação que nós torcedores temos, né? A gente fica ali, pé da vida com o Neymar, xinga, etc e tal. Ali dentro de campo, os caras são companheiros de profissão, né? Então tem um respeito mesmo, etc e tal. Eu acho que a gente não tem que entrar numa de ficar perseguindo o PH por conta dessa atitude. Acho que o PH tem que ser cobrado pelas atuações ruins que ele vem tendo nessa temporada, mas em relação a isso do Neymar, enfim, eu acho que é o de menos, não tem que ficar criando polêmica em relação a isso. Tanto que nem vou falar mais sobre isso, tá? Vou falar aqui sobre treinador, porque a gente já tem aqui 2 situações definidas. Marcelo Galhardo e Arthur Jorge. Acho que os 2 estão vetados, tá? O Vasco ainda sonha com o Arthur Jorge, mas é muito difícil.
Marcelo Galhardo descartado. Marcelo Galhardo recusou a proposta do Vasco, tá? Ele não pensa em trabalhar nesse momento, não pensa em voltar em trabalhar nesse momento. Não será o treinador do Vasco da Gama, a informação já está confirmada. O treinador saiu ontem, né, do River Plate, foi seu último jogo ontem no River Plate, e ele quer descansar durante um período antes de assumir uma nova equipe. Então, agradeceu o contato do Vasco, mas não quis dar prosseguimento ali nas conversas. Marcelo Galhardo já está descartado, não será o treinador do Vasco. E o Arthur Jorge não se sentiu seduzido pelo projeto do Vasco da Gama. A informação do Globoesporte.com é exatamente essa, que o Arthur Jorge não se sentiu seduzido pelo projeto apresentado pelo Vasco, mas que o Vasco ainda não desistiu do treinador. Entre quarta e quinta-feira, o treinador sinalizou ao Vasco que pretende permanecer no Catar nesse momento. O português tem em mente até retornar ao Brasil no futuro próximo, mas ele busca um projeto com perspectiva clara de disputar títulos, algo que nesse momento ele não enxerga no Vasco da Gama. Então, ele não tem interesse em vir para o Vasco no projeto que o Vasco tem nesse momento, de acordo com o Globoesporte.com. Então, Marcelo Galhardo não vem, Arthur Jorge, apesar do Vasco ainda sonhar, nesse momento não vem. Futebol tudo pode mudar, dinheiro muda a cabeça de todo mundo, né? Mas, enfim, nesse momento, Arthur Jorge também é muito difícil. Enquanto isso, segue Renato Gaúcho aí no páreo, né? E, cara, eu sinceramente, eu disse isso aqui em outro vídeo e vou falar de novo. Por mim, era pro Vasco já ter ido logo, fechado logo com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tá em campo já, na beira do campo contra o Fluminense domingo. Era para ter já resolvido isso. Aí o Vasco fica sonhando com o Arthur Jorge, fica sonhando com o Galhardo, fica sonhando com no técnico não sei das quantas, que tá fora da realidade do clube nesse momento, enquanto aqui o que tá mais palpável, o Vasco fica, vamos ver. Eu já teria fechado com o Renato Gaúcho para seguir aí o nosso barco nessa temporada. Acho que o Vasco não pode esperar mais. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!